ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, nesta noite nós queremos te louvar, nós queremos te adorar. Por isso nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, para descansarmos a nossa mente e espírito no Senhor. Estamos aqui para desfrutar do teu falar, daquilo que o profeta vai nos dizer. Senhor Jesus, que nesta oportunidade o Senhor venha alargar o nosso entendimento, venha nos dar visão da palavra, venha nos dar vida na palavra. Como o irmão tem reiteradamente falado, que não seja só doutrina e conhecimento bíblico, mas que este momento de estudo bíblico seja um momento também de vivência da palavra, de desfrute de tudo aquilo que o Senhor quer para nós. Que o Senhor nos mantenha em conexão com o Senhor, meu Pai. Que o Senhor nos mantenha com o Espírito vivificado, para que nós possamos cada dia mais desfrutar e aprender de Ti. Que o Senhor possa estar tocando nos irmãos, para que eles venham, para que eles acompanhem esse estudo pela transmissão que está sendo feita daqui deste local, para que também eles possam ganhar vida em abundância no Senhor. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus, Senhor, obrigado por mais essa oportunidade, Senhor. Estarmos aqui, podermos juntos buscarmos a Tua presença e a Tua palavra. Senhor Jesus. Irmãos, em primeiro lugar, eu gostaria de expor algo do meu coração. Alguns irmãos pediram para que eu os ajudasse em algumas verdades básicas. Sim, eu procurei fazê-lo da melhor maneira no meu alcance, mas eu vejo que após dar essa visão inicial, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para a transmissão que tem sido feito pelo nosso amado irmão Pedro, não só às quintas-feiras, mas também no domingo à noite. Então nós temos colocado esse link da igreja em Carlos Chagas, entre alguns irmãos, no grupo da igreja, mas nós queremos focar mais na palavra que o irmão Pedro vem ministrando, e é justamente no livro de Mateus. Nós vemos que nesse primeiro semestre, ele focou na questão do crescimento individual. O Senhor sendo aquele que cura, que liberta, aquele que abre os olhos, mas a partir do segundo semestre, ele vai tocar e está tocando mais sobre a edificação da igreja. Ou seja, irmãos, nós temos que estar atentos ao falar profético. E, embora pessoalmente eu esteja sempre à disposição dos irmãos, mas eu não me vejo à altura de estar a gente tendo mais uma transmissão. Então,
nesses mesmos grupos, onde nós temos colocado o estudo bíblico de quarta-feira, nós vamos estar colocando o link, né, da palavra do irmão Pedro na quinta e no domingo. Amém? Então vamos prosseguir. Hoje eu quero dar uma palavra a respeito do Pai Nosso. Nós fomos educados em um país onde a grande maioria das pessoas se dizem cristãs. Até mesmo instituições, escolas, principalmente os mais velhos, ao começar uma aula, a gente levantava e alguns falavam, vamos rezar o Pai Nosso. E a coisa mais comum é você, antes de dormir, às vezes, você faz aquela oração pronta, uma oração que talvez você nunca deu tanta atenção àquelas palavras. O Senhor Jesus, Ele nos diz que somos ovelhas, e as ovelhas, elas ruminam. Então vamos ruminar um pouco essa palavra, porque, a meu ver, eu vou estar cumprindo o meu propósito. Eu dei uma palavra inicial mostrando que o Senhor é o princípio e o fim, mostrando que a Bíblia, no seu todo, ela começa falando do primeiro homem, Adão, e termina falando do último homem, o último Adão, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas do começo ao fim, o que estava no coração de Deus era estabelecer o seu reino nessa terra. Então hoje, ao abordarmos o tema dessa oração, que o Senhor ensinou aos seus discípulos no capítulo 6 de Mateus, nós vamos ver que não é apenas para ser repetida, às vezes até inúmeras vezes, mas mais do que ser repetido é nós absorvermos o conteúdo dessa palavra. Eu gostaria de começar um pouco antes, lendo Mateus, capítulo 6, a partir do 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Qual é a recompensa que eles queriam? Serem vistos como os religiosos, serem vistos como aquelas pessoas que têm algo de importante. Olha, irmãos, a sinagoga é o lugar de oração. Foi estabelecido onde? Na Babilônia. Quando? Quando o povo santo de Deus perdeu no único dia a terra prometida, o trono de Davi e o templo sagrado. O que sobrou?
sobrou a Bíblia. Pela primeira vez, o povo de Deus, os judeus, começaram a levar a sério o estudo da Bíblia. Mas, infelizmente, acabaram caindo na árvore do certo e do errado. Isso pode, isso não pode. Ficaram na letra. E o Senhor, Ele fala que hipócrita. Sabe o que é hipócrita? É a mesma palavra para artes cênicas. Ou seja, você está fazendo uma representação. O Senhor não quer adoradores bonitos, intelectuais, que falam certinho. O Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aí o Senhor nos orienta. Versículo 6, ele fala: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Irmãos, não levemos isso também ao pé da letra. Não é que eu só posso orar entrando no meu quarto e trancando a porta. Não, eu posso orar dirigindo, eu posso orar lavando a louça, tirando leite, não importa. Em secreto quer dizer, ninguém está vendo, porque Deus é Espírito. Mas aqui mostra uma relação de intimidade com o pai e um filho. É normal o pai, o filho, a mãe e a filha, basta olhar, você já sabe o que a mãe quer. Você já sabe o que o pai quer. Por quê? Porque nós somos íntimos dos nossos pais e dos nossos filhos. O Senhor Jesus, Ele quer falar, olha, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orará a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Nós já abordamos que o primeiro Adão foi feito alma vivente, mas o último Adão, que é Cristo, ele se tornou o Espírito que dá vida. Então, quando nós nascemos da nossa mãe, nós nos tornamos criaturas de Deus. Uma filhinha é uma criatura de Deus, mas só quando ela crê no Senhor Jesus, ela vai se tornar uma filha de Deus. Por quê? Porque Deus não é vovô, Deus é pai. Por isso que há necessidade de cada geração falar, não, eu não vou seguir o curso desse mundo. Por isso que ao sermos batizados, nós mudamos de posição. Ó Senhor Jesus, que nós possamos valorizar essa questão. Fomos feitos filhos de Deus. Então agora nós temos que ter uma relação de intimidade com o nosso Pai. E o 7 fala, e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então não é fazer rezas, não vamos rezar tantos Pai Nossos.
nós precisamos ganhar o que o Senhor está falando aqui na palavra. Não vos assemelheis pouco a eles, pois a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Quem é pai sabe disso. A criancinha nem nasceu, mas o bercinho dela já está lá. O pai sabe que tem que se preparar para comprar o uniforme, para entrar na escola. A mãe, ela já está vendo na despensa o que vai fazer. Ela está pensando em quem? É nos filhos. Senhor Jesus, esse é o nosso Pai espiritual. Senhor Jesus. Versículo 9. Portanto, vós orareis assim. Irmãos, aqui não é para a gente decorar essa oração, não. Não há necessidade. A palavra nós precisamos decorar, mas repita ela. Tendo entendimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. O que é santificar? É separar. Acabei de sair de uma loja, estava uma artista cantando e falando que o Senhor Jesus era gay. Essa pessoa está santificando o nome que está acima de todo o nome? Infelizmente não. Nós precisamos saber que nós temos que ter reverência diante de Deus. Mas nós também precisamos saber que se nós abrirmos a genealogia do Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 3, desculpe, 3:23. Se for ler a genealogia, Lucas, ele era um médico e via o Senhor Jesus como verdadeiro Deus, como verdadeiro homem. Lucas 3:38 fala: Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus. Irmãos, não basta termos reverência diante do nome de Deus. Temos que ter reverência diante dos nossos pais. Porque aqui nós vemos que Jesus, ele chega em Adão, chega em Deus. Quem colocou a mãe que você tem, quem colocou o pai que você tem, é Deus. Nosso meio tem um bom costume. Na maioria das famílias mais antigas, no nosso meio aqui, é comum pedir a bênção dos pais. Infelizmente, alguns
nem fala, eu pedi a bênção, fala, eu vou dar a bênção. Não, é o filho que pede. E o pai o abençoa em nome de Deus. Bênção, é a bênção, pai. Eu estou pedindo a bênção, eu estou pedindo que o Senhor me abençoe. Nós precisamos saber que nós precisamos valorizar o nome de Deus, valorizar as pessoas. O nome, no tempo do Senhor, o nome representava a pessoa. Tanto é que quando o nome não era adequado, o Senhor Jesus trocava o nome. E Deus andou trocando o nome de muita gente. Jacó quer dizer usurpador, fala, não, agora vai ser Israel. Abrão se tornou Abraão. Saulo ou Saul se tornou Paulo. Irmãos, nós precisamos valorizar o nome de Deus. No Antigo Testamento, o nome de Deus era o tetragrama sagrado. Eles nem pronunciavam lá a partir do período da sinagoga, lá da Babilônia, quando eles começaram a estudar a Bíblia, eles deram tanta ênfase em não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Aí toda vez que aparecia o tetragrama sagrado, que é YHWH, ninguém sabe ao certo qual é a pronúncia, mas os judeus, quando chegava nesse nome, nem pronunciava. Palavra Adonai, que significa Senhor. Hoje, a maior parte nem usam Adonai, fala simplesmente Hashem, ou seja, o nome. Ou seja, o Senhor quer que nós tenhamos reverência diante das autoridades que o Senhor nos estabeleceu. Seja familiares, seja na igreja, e seja na própria esfera do trabalho. O que adianta você fazer até uma reza bonita, mas não respeita seus chefes? Senhor Jesus. Então vamos voltar para Mateus capítulo 6 e vamos prosseguir. 6:9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ainda falando do nome, o nome de Jesus significa eu sou a salvação, ou a salvação do eu sou. E a carta de Paulo aos Filipenses fala que esse nome está sobre todo nome. E mesmo que agora você não respeite esse nome, mas vai chegar a hora que todo o joelho se dobrará diante dele. Vamos nos antecipar, vamos orar hoje, dobrar nossos joelhos hoje diante desse nome. E aqui fala que estás nos céus. Ou seja, o Pai está em outra esfera, está em outra dimensão. Por isso que é difícil, às vezes, a gente interpretar a Bíblia, porque ele precisa falar para nós de coisas que estão em outra esfera, em outra dimensão. Senhor Jesus, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nos céus, a vontade de Deus é feita,
sempre. Na terra é diferente. Na minha vida, muitas vezes eu faço a minha vontade e não a vontade do Senhor. Por quê? Porque eu estou na minha carne, no que eu penso, que eu quero, que eu sinto. Mas o Senhor quer que nós aprendamos a tomar a cruz e seguir o Senhor. Senhor Jesus, aqui ele está falando de reino. Reino quer dizer autoridade. Se eu não aceito a autoridade do meu Pai, que está aqui na terra, que eu vejo, como que eu vou receber a autoridade, perceber a autoridade de Deus que está nos céus? Não tem como. Senhor Jesus, o pão nosso de cada dia dar-nos hoje. Olha só, se nós formos filhos que buscam a vontade do Pai, o Pai vai se preocupar em estar atendendo às nossas necessidades. E Ele sabe quais são. Assim como uma mãe sabe qual é a necessidade dos filhinhos, das filhinhas. Senhor Jesus, o pão nosso de cada dia dar-nos hoje. Não há necessidade da gente pedir o pão para a vida toda. É para cada dia. Ele quer que nós tenhamos essa experiência de um pai para um filho, de total dependência. E aí vem um ponto crucial, que é o versículo 2. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aqui muitas vezes nós travamos. Por quê? Porque inúmeras vezes nós nos sentimos magoados, nós nos sentimos injustiçados, nós nos sentimos traídos por alguma pessoa. E aí eu não aguento nem ver essa pessoa. E não quero mais perdoá-la. O problema cai sobre mim. Olha só. O Senhor, Ele está falando aqui. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Irmãos, é por isso que tem pessoas preciosas, com um grande futuro, e ficam travados. Não conseguem crescer espiritualmente. Por quê? Mágoas. Carregam mágoas. Então aí nós temos que orar. Senhor, me ensina a liberar perdão. Não importa se você foi traído, não importa se você foi magoado, ofendido. Aqui o Senhor não entra em detalhes. É óbvio. O perdão é necessário. Mas nós não podemos confundir perdão com um novo casamento, por exemplo. Dá só um exemplo. Eu conheci pessoas que separaram, deixaram o seu cônjuge,
abandonaram a família, arranjaram outras pessoas, teve uma vida totalmente devassa, e anos depois chega, não, agora me perdoa. Sim, eu te perdoo, mas não é que pelo fato de eu te perdoar que eu vou ter que conviver novamente com você. Perdão é uma coisa. Agora, vamos esquecer agora, não estou falando mais de relacionamento conjugal. Perdoei, mas não posso ver a pessoa. Esse perdão aí está falho. Irmãos, nós temos que perceber que o perdão, ele vem do amor de Deus. O Senhor Jesus, ele derramou o sangue, para quê? Para nos limpar de todo o pecado. O sangue do Senhor perdoa todo tipo de pecado que genuinamente nós pedimos perdão a Deus, Ele vai perdoar. Mas a consequência do pecado, essa é responsabilidade nossa. Porque somos também criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus é um Deus de responsabilidade, é um Deus de justiça. Por isso há necessidade de ter essa relação com Deus. E aí, a partir do amor dele, nós conseguimos perdoar as pessoas. Senhor Jesus, 12, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E por último, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Irmãos, nós somos pecadores, que graça ganhou. Mas enquanto estivermos vivendo nessa terra, nós ainda temos o corpo do velho Adão. Nós estamos envelhecendo, nós nos machucamos, temos que comer todos os dias. Mas aqui fala, não nos deixe cair em tentação. Muitas vezes nós pecamos por causa do nosso velho Adão. Outras vezes nós pecamos porque seguimos o curso do mundo. Então, o velho Adão e o curso do mundo. Mas há um terceiro possibilidade de pecarmos. É quando somos atacados pelo inimigo. O inimigo muitas vezes nos arma ciladas. Por isso que o apóstolo Paulo fala, não vos enganeis, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Por isso que é tão importante nós conhecermos as autoridades corretas que Deus colocou sobre nós. Em nós não conseguimos vencer. Por isso que nós precisamos da autoridade de Deus. Por exemplo, se você depara com uma pessoa possessa,
Geralmente, quando o homem vai se degradando, através de uso de entorpecentes, álcool, orgias, sexo, ele acaba ficando tão fraco espiritualmente que demônios apoderam dele. E aí, se você for lutar com um demônio, por menor que ele seja, você vai apanhar. Agora, nós temos um nome que está sobre todo nome, que é o nome do Senhor Jesus. E é nesse nome que nós conseguimos perdoar as pessoas, é nesse nome que nós conseguimos amar as pessoas, e é com esse nome que nós exercemos a autoridade. Lembra que eu falei que o Senhor está querendo nos introduzir no reino? Nós precisamos saber quem é o nosso rei. Nós precisamos saber de onde provém a nossa força. Ó Senhor Jesus, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós precisamos aprender a orar. Pouco antes da gente começar a transmissão, meu filho falou: tô viajando, pai. Qual o pai que não preocupa com um filho à noite, sozinho, numa estrada? Mas eu falo: Senhor, guarda seus anjos, coloque ali os teus anjos em redor daquele carro. E estou despreocupado. Nós precisamos saber que as tentações vêm, as situações, os ataques, seja no nosso velho homem, seja do curso desse mundo, ou seja dos os próprios principados e potestades. Mas na nossa oração íntima com o Pai, nós pedimos socorro para a pessoa certa. Ó Senhor Jesus. E aí ele fala amém. Amém quer dizer, isso é verdade. Eu assino embaixo. Mas eu gostaria de ainda pegar 2 versículos, que ele fala um porquê. Está falando de oração, e o Senhor tem um porquê. Ele fala: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Olha como isso é importante, irmãos. Como eu falei, eu já vi muitos irmãos que tinham um grande futuro pela frente travar, porque não conseguiu perdoar. Foram ofendidos? Foram. Acaba você dormindo com a pessoa que você odeia, porque você acorda, está pensando nela. Aquilo não sai. Tomara que outra pessoa faça o que você fez comigo. Que nós possamos experimentar esse amor do Pai. Saber que o Pai, Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Uma mãe, o que ela mais anela é que ela tenha o amor dos filhos.
que nós possamos saber que nós temos um Pai. Amém? E como eu expliquei no início da mensagem, a partir de amanhã, quinta-feira, nós vamos estar passando o link das mensagens, da live do irmão Pedro Dong, e também aos domingos, para que a gente possa estar ouvindo o falar profético dos nossos amados irmãos. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Vamos terminar com uma oração. O irmão Fábio vai encerrar o nosso estudo. Ó Senhor Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra. Senhor, que essa palavra entre no nosso coração, se torne realidade para nós, torne o nosso viver. Ó Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez ganhando conhecimento, mas ganhando vida na palavra. Ou seja, com cada irmão que aqui está, que esse estudo bíblico possa realmente transformar a nossa vida, transformar o nosso viver. O Senhor continue abençoando a vida do irmão Flávio, cuidando da sua família, dando a ele também a sabedoria que vem do Senhor, para que ele possa realmente estar dando a continuidade nesse estudo bíblico. Nós realmente precisamos da Tua palavra. Sem a Tua palavra, tudo se corrompe, mas a Tua palavra ela é vida para nós. É a Tua palavra que nos dá alicerce, é a Tua palavra que nos dá direção, nos dá luz. Por isso, Senhor, nós te agradecemos por mais uma palavra, por mais uma reunião, por mais esse momento, mais um estudo bíblico. Que o Senhor possa continuar nos dando a Tua graça, a Tua misericórdia. Ó Senhor Jesus, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor.